Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, teve uma entrevista aí muito importante do nosso CEO, Luiz Melo, falando a respeito de diversos temas importantes para a temporada de 2023. Falou a respeito da montagem do elenco do Vasco, também aí do CT, falou a respeito do Maracanã, muita coisa. Vamos falar disso aqui, trazer um resumo do que diz o CEO Luiz Melo do Vasco. Vamos falar também aqui da situação do Alex Teixeira. Será que ele vai permanecer para a próxima temporada? Também aí o mercado da bola do Vasco, né? Vamos falar de jogadores sul-americanos que estão sendo especulados no nosso clube. Fique aí até o final, o vídeo está imperdível, cara. Muita coisa boa pra gente falar hoje. Mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vascão. Valeu demais a galera que está sempre se inscrevendo, sempre aí acompanhando nossos vídeos. Vamos em busca de 180 mil inscritos. Se você é novo por aqui, meu amigo, tá mexendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vascão de volta à Série A, para você não perder nada. Agora vai ser reformulação geral. Toda notícia é aqui no nosso canal, hein, cara? Se inscreve aí para ajudar demais. Pessoal, hoje à tarde teve uma entrevista coletiva extremamente importante aí sobre o futuro do Vasco. Uma entrevista concedida pelo CEO Luiz Melo, né? Ele que é o CEO do Vasco e também da SAF, né? Que permaneceu aí no clube para trabalhar na SAF. Ele falou a respeito de diversos temas, falou do planejamento para 2023, falou a respeito de negociações, contratações de jogadores e como que será implementado a SAF dentro do Vasco. Um dos pontos principais da coletiva foi que ele prometeu um Vasco protagonista nos próximos anos, mas ele não quis muito entrar nesse assunto no futebol, porque é responsabilidade do Paulo Braz, que, diga-se de passagem, deverá conceder uma entrevista coletiva ainda nessa semana, de acordo com o Sports News Mundo. Mas, no entanto, ele comentou sobre a montagem do elenco aí para 2023. Perguntado se o Vasco entra na briga aí com o Flamengo e Palmeiras, ele disse que o Vasco é do tamanho desses clubes e vai buscar os títulos, mas ainda é um processo. Ele disse que não pode enganar os torcedores. Ele deu exemplo que o Flamengo e o Palmeiras demoraram um tempo para formar esses elencos e começarem a ganhar títulos. Mas ele garantiu que todos os ajustes irão acontecer. O Vasco terá uma mudança brusca no nível dos atletas. Grande parte dos contratos termina agora, né? Como todo mundo sabe, em novembro. E o Vasco terá que trazer mais jogadores. E ele confirmou que o Vasco já entra no Campeonato Carioca com protagonismo. Mas o que vai ser interessante para os outros campeonatos, né? Que os jogadores terão uma experiência maior para a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que é o que o Vasco vai disputar, além do Campeonato Carioca. Ele disse também que existe a possibilidade de contratações, obviamente, agora, e lógico também na próxima janela de transferência, que deverá acontecer no meio do ano que vem. Também confirmou que o Vasco não irá contratar toda a temporada 20 jogadores, né, cara? Reformulação de elenco após reformulação, né? O Vasco vem passando por esse processo já há muitos anos. O ano passado o Vasco reformulou o elenco totalmente. Esse ano vai passar novamente por essa situação e a partir do ano que vem, com o Vasco mais estabilizado, com o Vasco na Série A, o Vasco não irá precisar fazer uma grande reformulação do seu elenco para 2024, né? E sim manter uma espinha dorsal, manter aí um padrão tático. Ele deixou bem claro isso, que o Vasco vai escolher os atletas da maneira que o treinador que foi escolhido desejar e que o Vasco quer implementar no modelo de estilo do clube, né? Isso é muito interessante. O Vasco vai passar a ter uma nova identidade, né, cara? Com um modelo aí de jogar diferente dos últimos anos, porque o que a gente viu no Vasco, nem modelo de jogo tinha, né, cara? Era uma baderna. Esse último jogo contra o Ituano ficou bem nítido para todo mundo, que o Vasco não tinha padrão tático nenhum. Nada que, por exemplo, Zé Ricardo, Maurício Souza, também o Emílio Faro e, por último, o Jorginho deram certo no Vasco, né, cara? O último jogo do Vasco deixou isso bem nítido, que nada que esses caras passaram pelo Vasco ficou no elenco do Vasco, ficou no clube, né? Ele diz que os recursos aí da SAF já estão sendo utilizados no dia a dia, né? Como aí as obras que estão acontecendo no CT Moacir Barbosa, entre várias outras coisas que englobam o futebol, né? Não somente contratações. Deixou bem claro aí o CEO Luiz Melo, né? Ele falou que o futebol não se faz somente com reforço, e sim com uma estrutura de ponta, né? E eles querem fazer isso no Vasco, querem dar o maior conforto possível aos jogadores. E também falou a respeito aí do Maracanã. Ele disse que o Vasco tem duas casas, né? São Januário, obviamente, e também o Maracanã. Ele falou também a respeito aí do potencial construtivo de São Januário. É um processo político e que vai fazer de tudo para que o estádio seja ampliado com dinheiro privado, que é o dinheiro da 777 Partners, e sair, enfim, a tão sonhada reforma de São Januário.
Ele diz que o Vasco está muito interessado no Maracanã. A W Torre tem arenas importantes aqui no Brasil, né? E o Maracanã é visto como uma forma muito rentável aí, tanto para os patrocinadores e, claro, para o Vasco. Ele diz que também o Vasco pode promover eventos e ganhar um bom dinheiro com isso, como vem sendo feito aí nas arenas pelo Brasil afora, principalmente o exemplo que ele citou, que foi a do Palmeiras, né, que é hoje a arena mais rentável no Brasil, é o time que mais lucra aí com o seu estádio, é o Palmeiras. Ele afirmou que o Vasco está trazendo profissionalismo, pessoas certas para o lugar certo. E quanto ao campo, ele disse que o Vasco já está trabalhando aí, já está fazendo aí o scout de jogadores, já está mapeando o mercado para contratações, mas primeiramente o Vasco deverá decidir a situação do seu treinador, né? O Jorginho, muito possivelmente, como todo mundo já sabe, não deverá continuar para a próxima temporada. O treinador está sendo analisado pelo scout da 777 Partners, juntamente com o Paulo Brax e os profissionais do Vasco, né? Todo o processo deve ter um comum acordo, né? Essas reuniões, esses processos, esses trabalhos que o Vasco sempre tem são resolvidos aí da melhor maneira possível e mais rápido possível, né? Do que um clube, por exemplo, associativo, que leva muito tempo, né? A gente sabe como que era a baderna no Vasco, tinha que marcar assembleia, marcar aquele bando de coisa. E hoje já não é mais assim, né? Os caras bastam 2 ligações e resolve o problema, que o Vasco aí consegue andar com mais rapidez. Ele também deixou bem claro a situação de patrocinadores. Falou que o Vasco está buscando sim novos parceiros. A todo momento está vindo empresas querendo patrocinar o Vasco. Isso é ótimo. Há quanto tempo a gente não viu um Vasco forte no mercado financeiro, no mercado aí de patrocínio, né? A gente sabe que o Vasco tem patrocinadores fracos. Hoje a Capa paga uma mixaria para o Vasco. Todos esses outros patrocinadores, BMG, Pixbet, todos pagam mixarias ao Vasco. Ele disse que o Vasco estuda assim a possibilidade de ter menos patrocinadores, só com uma maior rentabilidade, né? Ter apenas poucos patrocinadores, mas que vão pagar mais dinheiro ao Vasco. Ele disse que teve uma negociação com o patrocínio com o Vasco na Série B. O patrocinador gostaria de pagar valores de Série B ao Vasco. Ele disse que o Vasco recusou na mesma hora e respondeu à empresa falando que o Vasco é um clube de Série A. Não é porque está na Série B que a renda do Vasco é menor, né, cara? Está entre os 5 clubes que mais lucram aqui no Brasil, que tem a maior visibilidade. E o que a gente espera é que o Vasco consiga aumentar mais ainda isso. Não somente o patrocinador master, como o patrocinador esportivo, né? Quem não quer sonhar com o Vasco sendo patrocinado pela Nike, pela Puma, né? Infelizmente a Puma não dá por causa do Palmeiras, mas de todos esses patrocínios aí esportivos, cara, marcas grandes que estão disponíveis, a Nike é que se encaixa melhor para vir patrocinar o Vasco. Ela está praticamente fora do mercado brasileiro, só patrocina o Corinthians e a seleção brasileira aqui no Brasil. Poderia muito bem vir para o Vasco, seria uma parceria gigantesca, uma Nike junto com o Vasco, né, cara? Essa é a minha opinião. A gente vê um exemplo claríssimo no nosso maior rival, Adidas com o Flamengo, o sucesso que eles fazem, venda de camisa a rodo, os caras ganham muito dinheiro, né, e recebem muita grana da Adidas. A Nike poderia muito bem ver um potencial gigantesco aí, tanto no torcedor vascaíno e, claro, no próprio clube, porque o Vasco é um gigante e essa parceria traria muitos frutos ao Vasco e com certeza venderia aí até colete, meu amigo. Mas até o momento a gente não sabe quem são os parceiros que o Vasco está buscando, quem são os patrocinadores que podem vir para o nosso clube. Fato é de que o contrato com a Capa vai até 2024, renovado aí na calada, meu amigo, pelo Alexandre Campelo. É um contrato que não é benéfico ao Vasco. Acredito que a 777 Partners irá rever todos esses contratos de todos os patrocinadores para ver se vai ser rentável para o Vasco ou não. Mas ele também foi perguntado, se eu não me engano, pelo Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, a respeito da faixa etária de jogadores que o Vasco irá contratar. Ele disse que não existe essa possibilidade do Vasco montar um elenco somente de jogadores jovens. Sim, um elenco mesclado, né? Deu a entender que o Vasco vai sim contratar jogadores experientes ao mesmo tempo com os jogadores jovens. Eles entendem que é extremamente importante ter jogadores experientes no elenco para a próxima temporada, para que o Vasco possa, sim, ser um time mais forte, um time mais cascudo e, claro, com a juventude dos jogadores, né? Podendo ganhar mais experiência, é muito importante ter esse tipo de jogador experiente juntamente com os jovens, né? A gente tem uma base extremamente qualificada, Andrei Santos, Eguinaldo, Marlon Gomes, Figueiredo, jogadores de extrema qualidade, estando ali no dia a dia com jogadores vencedores, jogadores que, por exemplo, tenham disputado Copa do Mundo ou que vão disputar a Copa do Mundo, que jogaram no futebol europeu, é muito importante para a evolução desses caras. É muito importante, por exemplo, o Andrei Santos jogar um lado, por exemplo, de um meia que jogou uma Copa do Mundo. Vamos dar um exemplo aqui de um Felipe Coutinho. Já pensou o Felipe Coutinho vir para o Vasco? Teve a especulação do Oscar, o Vasco. Seria extremamente importante a gente ver o Andrei jogando no meio campo com um desses jogadores, cara, jogadores de seleção brasileira. É isso que a gente espera para o Vasco nessa próxima temporada, né? Muito boa essa entrevista coletiva do Luiz Melo. Se você não acompanhou, vai lá na Vasco TV e assiste, porque tá imperdível.
Deixa aí nos comentários o que você achou do que trouxe aí essas informações do nosso CEO Luiz Melo. Pessoal, e para fechar, vamos falar do mercado da bola do Vasco, né? A gente que trouxe um vídeo mais cedo falando a respeito aí da Barca, a famosa Barca, deverá acontecer no Vasco. E até o momento, jogadores aí que têm dúvida se vão permanecer para a próxima temporada ou não, ainda não foram procurados pelo clube. E o Alex Teixeira é um desses jogadores. O atleta aí que veio no meio do ano para ser o cara nessa Série B, não correspondeu à altura. E muitos torcedores querem a saída do Alex Teixeira e também outros querem a permanência dele. Eu sou um desses que defende sim a permanência dele, pelo menos até o Campeonato Carioca. E como que ele vai fazer uma pré-temporada, porque é extremamente importante um jogador fazer uma pré-temporada e com certeza a gente espera que o Alex Teixeira volte a jogar bem com a camisa do Vasco, caso ele permaneça, né? O jogador fazendo uma boa pré-temporada, pode ser que ele desenvolva bem na temporada de 2023 e seja mais efetivo do que foi nessa Série B. Mas, por outro lado, o Vasco ainda não procurou o atleta para tratar dessa renovação de contrato. O contrato dele se encerra agora no final do mês de novembro. Também vive expectativa quanto à renovação aí do meio-campista Nenê, que vem sendo sondado pelo Grêmio, né? E vamos aguardar os próximos dias, que eu acredito que o Vasco deverá dar em breve essa resposta, se vai renovar com esses dois jogadores ou não. Mas enquanto isso, o Vasco segue sondando outros jogadores, né? De acordo aí com o Palco do Esporte, o Vasco teria sondado recentemente a situação de 3 jogadores sul-americanos. 2 meio-campistas aí do Racing, né? Aníbal Moreno e também Carlos Alcaraz. Esses 2 jogadores argentinos teriam sido sondados pelo Vasco, né? E também o zagueiro paraguaio Alex Duarte do Cerro Porteño. Para ressaltar que esse zagueiro também é alvo do Atlético Paranaense e de clubes mexicanos. Jogadores aí desconhecidos, mas que parece que estão aí no radar do Vasco, de acordo com essa informação. E hoje tivemos uma informação importante quanto a respeito do Terans. De acordo com as informações que chegaram do jornalista Lucas Pedrosa, não existe a possibilidade, até o momento, do Vasco contratar esse jogador. O Vasco não teria entrado em contato com o Atlético Paranaense para tratar dessa negociação. Vale ressaltar que existe um bom relacionamento entre as duas diretorias e que seria muito mais fácil o Vasco entrar em contato com o Atlético para negociar o jogador, e isso não foi feito, né? O jogador que tem contrato até 2025 com o Atlético Paranaense. Surgiram informações aí, primeiramente, se eu não me engano, do canal Atenção Vascaínos, que o Vasco estaria se interessado no Terans e que teria a possibilidade de contratar o jogador por 5 milhões de dólares, aproximadamente 25 milhões de reais. Até o momento o Vasco não confirmou isso, o Luiz Melo não confirmou essa informação na sua entrevista coletiva. Foi perguntado sobre isso, mas não falou a respeito desse jogador específico. Vamos aguardar ver como que vai ser a entrevista do Paulo Brax, que deverá acontecer essa semana, para ver se ele dá alguma pista se o Vasco vai contratar ou não o Terans. Mas, obviamente, nenhum time revela os jogadores que estão negociando, né? Vamos torcer para que dê tudo certo e o Vasco contrate bons jogadores para a próxima temporada. Deixa nos comentários se te agrada esses nomes aí especulados no Vasco, porque agora vai ser isso, né, meu amigo? Especulação atrás de especulação. E para você não perder nada, ficar por dentro de todos os jogadores que podem vir para o Vasco, é aqui no nosso canal. Se inscreve aí e deixa aquele likezão. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto. Saudações vascaínas a todos. E é nóis!